Eu sou o Rock, editando vídeos há mais de 10 anos. E eu vi muitos comentários de vocês falando sobre como vocês têm dificuldade em corrigir cores, em deixar as cores dos seus vídeos bonitas e equilibradas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das etapas que você tem que passar e tudo que você tem que fazer para conseguir chegar no equilíbrio perfeito e deixar suas cores lindas. Então fica comigo que já vai começar. E vamos começar falando do White Balance, ou o balanço de branco. Ele basicamente serve pra você conseguir estabilizar as cores e deixá-las basicamente cruas. Você não vai fazer com que suas cores fiquem magníficas, mas elas vão conseguir ficar neutras, pra você conseguir mexer nelas com mais cuidado. Então, por exemplo, se eu tenho uma cena que ela tá super azulada, eu gravei num ambiente azul ou alaranjada e eu quero conseguir deixar as duas cores neutras, é só caso esteja muito laranja eu mudar pro azul, e caso esteja muito azul eu vou mudar pro laranja, deixando as cores bem assim na temperatura correta. Isso vale a mesma coisa pro tinte, ou pintar, eu não sei exatamente qual a tradução, tá aparecendo aqui na tela do lado. Ele vai servir para equilíbrio entre verde e roxo. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu gravar com alguma coisa muito roxa ou num ambiente muito verde, como aqui, e perceber que, tipo, alguma cor tá com protagonismo demais, ou tá batendo ou rebatendo no meu rosto demais do que precisava. E aí você mexe nesse balanço para conseguir deixar suas cores neutras também. Então você vai conseguir, basicamente, com essas duas funções, deixar tudo mais ou menos por igual para você conseguir mexer com mais liberdade no seu vídeo. You're so beautiful. I know it. Agora vamos falar um pouquinho do tom. E claro, tem uma variação a cada programa que você for usar. Eu vou ilustrar nesse vídeo pelo Premiere e talvez alguns lugares pelo DaVinci. Mas até pelo celular, se você pegar na sua galeria de fotos e clicar em editar pelo Google Fotos, vai ter praticamente todas essas opções com os mesmos nomes. Então fica tranquilo que não é nenhum problemão assim. Você consegue fazer isso por qualquer lugar, sinceramente. E vamos falar um pouquinho sobre as coisas principais que vão fazer com que o seu vídeo fique no equilíbrio entre pretos, brancos, mais luz, menos luz e etc. Então vamos começar pela exposição. A exposição é basicamente o quanto você quer que seu vídeo fique todo branco. Então, por exemplo, se eu gravei num lugar totalmente escuro, eu tô escuro, o fundo tá escuro, e eu preciso aumentar pra deixar um pouquinho mais claro, eu vou mexer mais na exposição. Porque, basicamente, ela vai pegar todo o meu vídeo e deixar ele mais esbranquiçado. Isso é muito sensível, você tem que mexer pouco nele, senão ele vai estourar muito suas cores. E tem que tomar cuidado, porque se você grava num ambiente muito escuro e tentar clarear ele, vai ficar todo cheio de ruído, não tem jeito. Tipo, se o seu vídeo não tem essa informação, não tem como salvá-la. Então, toma cuidado, usa a exposição só o suficiente e vai testando devagarzinho. Uma hora você vai ver que vai chegar no equilíbrio legal. Goddamn right. A gente também tem o contraste, que é basicamente você conseguir diferenciar os seus pretos e seus brancos. Basicamente, tá vendo esses tons de árvore todos aqui no fundo? Você consegue ver que todas as clareiras de árvores têm um pouco de sombra embaixo, que é basicamente a sombra das árvores em si. Se eu aumentar o contraste, as sombras vão ficar ainda mais escuras e a parte de cima das árvores, que é mais branca, vai ficar ainda mais branca também. E aí você consegue dar aquele grau, sabe? Às vezes seu vídeo você tá sentindo que ele tá todo meio acinzentado e tal, e é aqui nessa parte que você vai começar a mexer. E aí você vai conseguir dar o grau que você quer no seu vídeo. E agora mudando pros highlights. Os highlights são basicamente todas as partes brancas do seu vídeo. Diferente da exposição, que ele vai deixar tudo mais claro, os highlights vão filtrar o que é claro e o que é escuro do seu vídeo e vão apenas aumentar as partes mais claras. Então isso te dá mais liberdade. Tipo, se você tá com uma cena que tá toda meio em tons neutros, mas mais puxados pro escuro, e você quer conseguir destacar mais as luzes, você mexe nos highlights. Uma dica primordial: sombras são pra ser escuras e luzes são pra ser claras e chamativas. Então não adianta você tentar, tipo, ai meu Deus, minha sombra tá muito escura e tal. Às vezes é o que a gente precisa. Você não é obrigado a, nossa, toda sombra tem que ser exatamente preta, que é um conceito de design que eu odeio. Porque a gente tá trabalhando com arte, não existe resposta certa. Se você vê que uma sombra tá escura, pensa duas vezes. Ela pode estar escura porque ela é pra estar escura. Se você clarear muito ela, pode ficar cheia de ruído, pode ficar estranha. E a mesma coisa pra luzes. Se você deixa seu branco tão pouco luminoso a ponto dele ficar meio acinzentado, você tá perdendo a potência da luz. E as luzes chamam a atenção porque elas batem com força. Então deixa suas luzes e suas sombras baterem direito, sabe? E eu já posso conectar os highlights com as sombras, que é basicamente a mesma coisa dos highlights, só que nesse caso é para sombras. Se você aumentar, você vai deixar suas sombras mais escuras. Também todas essas opções você pode clarear ou escurecer, mas ele vai filtrar por apenas sombras ou apenas destaques, entendeu? E você vai ver que também tem duas opções que são exclusivamente para brancos e pretos aí. Mas pera, a gente já não viu brancos e pretos umas 300 vezes? Como que você vai conseguir mexer nisso em mais partes? Basicamente, quando você mexer nos brancos, você vai mexer neles até não conseguir estourar. Ele vai ter um limite de filtro que não vai permitir com que você mexa neles e estoure seus brancos. English, mother...
How do you speak it? Yes! E pra fechar nessa área, a gente tem a parte da saturação. A saturação é basicamente você aumentando a intensidade das suas cores. Só que você tem que ter muito cuidado quando você vai trabalhar nessa área. Porque se você for aumentar, por exemplo, eu quero que o meu céu ele fique bem azulzão, fique bem chamativo. Então, sobre isso, em minha defesa eram 5 da tarde e eu não percebi que a luz mudou. Você sabe que junto do céu, toda a folhagem vai ficar super ultra verde, né, meio feia, e sua pele vai ficar laranja Donald Trump, né? Então você tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque se você exagerar, você vai deixar tudo feio. Então, por exemplo, na correção de cores do DaVinci Resolve, tem como você filtrar a sua pele. No Premiere não tem como fazer isso ainda, por isso que eu gosto muito da correção do DaVinci. Você consegue basicamente saturar, desaturar e trocar os tons da sua pele, ele já identifica mais ou menos. Então eu posso, se quiser, estourar bastante a cor do céu e não estourar a cor da minha pele. E eu posso filtrar só o verde, deixar o verde menos saturado também. Então tem várias funçõezinhas que ajudam demais mesmo. E agora vamos falar um pouco das curvas. Basicamente, em qualquer software que você tentar mexer, que seja mais focado em edição, tanto de imagem quanto de vídeos, vai ter uma parte de curvas, que ela é muito importante para você conseguir ajustar vários tipos de cores. Quando você abrir essa parte, vai ter basicamente só uma diagonal, que basicamente vai deixar sua cor meio neutra, meio sem nada editado nela. Mas se você, por exemplo, já tentar fazer um S com ela, você vai conseguir dar mais contraste. Você consegue ter uma liberdade maior do que apenas ficar scrollando números. E você consegue basicamente filtrar o tipo de cor que você quer mexer nesse gráfico. Então, por exemplo, eu posso querer dar contraste só em umas áreas muito específicas. Por exemplo, se eu filtrar para matiz versus matiz, eu vou basicamente conseguir mexer em apenas um tipo de cor. E eu posso alterar essa cor de uma para outra. Então isso facilita muito a nossa vida caso, por exemplo, eu queira deixar apenas a minha pele mais saturada. Tipo, tem um jeito mais manual de conseguir fazer isso caso seja necessário. Eu posso só filtrar a minha pele e conseguir definir ela para mexer apenas nessa parte. E vale a mesma coisa para matiz versus saturação e matiz versus luma. Na saturação você vai apenas mexer na saturação de uma cor específica. Se você mexer no luma, você vai apenas mexer no brilho de uma cor em específica. Então isso te dá muito mais liberdade de conseguir manusear suas cores com mais fluidez. Caso tenha uma cor, apenas um pedaço da sua cena te enchendo o saco, é nesse momento que isso vai entrar. Já ouvimos bastante seu depoimento. Faremos uma breve pausa. E agora vamos falar um pouquinho do HSL secundário. Parece um nome super complexo, mas não é. Eu juro que é algo bem simples de entender. Basicamente isso vai filtrar apenas um tipo de cor. Então, por exemplo, a diferença disso para as curvas é que eu posso literalmente isolar esse tom e mexer apenas nele em todos os outros parâmetros. Então, por exemplo, eu quero que só esses verdes daqui do fundo eu consiga mexer e o resto fique intacto. Então eu vou filtrar eles, eu vou isolar essas cores e eu posso mexer na saturação, na exposição, na matiz, em tudo que eu quiser. Isso vai permitir com que eu consiga ter muito mais flexibilidade. Tipo, de novo, se tiver uma cor te atrapalhando, você pode filtrar ela e apenas ela vai conseguir te ajudar muito. Tem todo um lugarzinho específico nessa aba para você conseguir corrigir mais propriamente, mas também você pode ter tanto a correção geral e ter essa correção específica nessa cor por cima da geral. Isso já me salvou tantas vezes em takes que você não tem noção. C é igual a 8. Alguma dúvida? E pra finalizar, vamos falar um pouquinho da vinheta, ou do vignette, se for em inglês. Vignette. Vignette! Vignette! Ele vai basicamente só adicionar uma espécie de um olho esfumaçado na sua cena. Uma borda preta arredondada. Isso normalmente serve pra você conseguir focar mais o seu sujeito no meio da cena. Então, por exemplo, se você quer que o olho do seu público fique mais focado na sua pessoa e não no cenário de fundo, você pode usar essa função pra justamente deixar as bordas mais pretas e deixar o seu sujeito no jeito normal. Então você consegue direcionar o olho da pessoa pra apenas a pessoa que tá falando. E isso ajuda bastante, porque às vezes você tá com tanta informação de fundo que atrapalha a pessoa conseguir focar no que a pessoa que tá comentando tá falando. E você pode ajustar tudo isso, tem várias funções, como o tanto que você quer que arredonde, o tanto que fique perto do centro, se você quer que fique mais arredondado ou mais oval, se você quer que seja mais suave ou mais durinha essa borda. Tudo isso vai tornar mais prático o seu espectador conseguir se guiar pelo seu vídeo sem ficar perdido onde que você tá falando e onde que é pra ter sua atenção no momento. A gente já chegou. Não! A gente já chegou. Não chegou, não! A gente já chegou. Então agora qual a sua ordem pra conseguir fazer tudo isso que eu te expliquei funcionar? Primeiro você vai pelo básico, não vai tentar mexer nas coisas mais avançadas antes de você fazer o básico. Deixa o seu contraste, os seus pretos e brancos e a exposição tudo bonitinho. Depois você vai pegar e vai pras curvas pra fazer aquele refinamento e conseguir deixar o seu contraste perfeito, sabe? Porque às vezes a gente não consegue alterar em alguns tons específicos, então é bom a gente ter essa liberdade de conseguir mexer em alguns detalhes. Depois você vai pro HSL secundário pra conseguir fazer aquele refinamento final, onde você vai
vai pegar aquela cor que tá te irritando, aquela cor que não tá do jeito que você quer e deixar ela harmonizada junto com o resto. E pra fechar, você pode adicionar uma vinheta, caso o seu vídeo esteja um pouquinho desfocado demais de atenção. E basicamente é tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu acho que isso já é um guia inicial perfeito pra quem tá querendo entrar nesse universo de correção de cores. Obviamente você pode ir muito mais além e mexer em muito mais coisas, mas essa aqui é uma introdução pra todo mundo conseguir aprender a corrigir cores. Só isso já é suficiente pra fazer vários takes cinematográficos incríveis que com certeza vão mudar a sua experiência. E você que acha, ah não, meu vídeo tá de boa, ele não precisa de correção de cor. Ele precisa de correção de cor. Ele precisa sim, senhor. Você não ouse fazer um vídeo sem corrigir cores. Você entende? Isso é uma das coisas mais importantes. Tá vendo? Tipo, isso aqui é sem correção de cor. Isso aqui é com correção de cor. Você acha que isso daqui não mudou em nada? Você acha que isso aqui não alterou a sua experiência, seu inferno? Então vai editar suas cores e tchau, eu vou pra casa. Oxi.